Olá a todos, é um grande prazer poder falar com o nosso público, estar aqui trazendo um tema tão interessante, tão inovador e poder agregar com informações de atualidade, trazendo a atualização sobre um tratamento tão novo e tão frequente na população masculina. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é William Fonseca, sou um médico radiologista intervencionista, membro da SOBRICE, que é a Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista, e que tem por prática uma das atividades o tratamento da embolização, né? Que seria o tratamento das morbidades, das doenças, através da utilização de um pequeno catéter. A minha formação de base, eu sou um cirurgião vascular, formado pela PUC de Campinas, tenho experiência na área de radiologia intervencionista pelo Hospital AC Camargo, e é com grande prazer que a gente vem desenvolvendo esse trabalho aqui na região do Vale do Paraíba, especificamente nas cidades de Guaratinguetá e Lorena, são cidades do interior do estado de São Paulo, e já com uma experiência robusta no tratamento da hiperplasia prostática benigna. Bom, primeiramente vamos conceituar o que é hiperplasia prostática benigna. É uma doença, como o próprio nome diz, né? Ela não se trata do câncer. É aquele aumento da próstata que leva a uma incapacidade de uma vida normal. Muitas vezes é apenas acompanhada pelo médico urologista, não requer um menor tratamento, mas em muitos casos são necessários tratamentos medicamentosos, uma intervenção, ou até mesmo o que a gente vem trazer hoje, que é a embolização, né? Exemplificando um pouco mais, a gente vai entender primeiramente o que é a anatomia da próstata, né? Do que é esse órgão que a gente está tratando, né? A gente lembra que uma próstata normal, ela pode chegar em torno de 30 gramas na vida adulta, né? Ela está localizada aqui na base da bexiga, essa, essa grande bolha aqui, né, que a gente tem no pé da barriga, é a bexiga. E aqui a gente visualiza a uretra masculina, na sua porção prostática, a porção peniana, até a saída da urina, tá? Qual é a ideia, né? Qual a função dessa próstata? Ela traz, junto com a vesícula seminal, o sêmen, né, que é o esperma, e ele torna o esperma, né, mais, vamos dizer assim, viável para a reprodução humana. No aumento da próstata, que é nessa situação, a função reprodutiva ela permanece. Mas eu começo a observar que, diferentemente desse primeiro slide aqui, existe uma constricção da uretra nesse segmento, porque houve um aumento global da próstata. Então, se a gente imaginar que a próstata é como uma cebola com as suas várias camadas, existe um aumento difuso da próstata, tanto na sua porção interna quanto na sua porção mais externa. Mais à frente a gente vai exemplificar com exames, uma imagem bem mais nítida sobre essa circunstância. Então, é muito importante a gente fazer essa menção da anatomia para a gente compreender tanto a doença quanto o tratamento. Então, lembrar que o fluido prostático ele é alcalino, leitoso, de aparência branca, né? E ele ajuda a neutralizar esse sêmen que vem da vesícula seminal, prolongando a vida do esperma, tá? Esse aqui, mais uma vez, esse slide mostra uma próstata de tamanho normal, a uretra aqui com o seu pertuito, né, normal, e aqui uma próstata aumentada, já trazendo uma restrição ao fluxo urinário, que a gente observa aqui um resíduo pós-miccional, onde o paciente ele tenta esvaziar totalmente a próstata, mas não consegue porque existe um estrangulamento dessa uretra, né? E a isto se dá o nome de hiperplasia prostática benigna. Mais detalhadamente, se a gente for entender como eu expliquei atrás, se a gente lembrar que a próstata ela compõe
as suas várias porções, como uma cebola e suas camadas, né? A gente vai observar essa área aqui, em vermelho, né? Que eu chamo de zona transicional. O que acontece com a hiperplasia? Existe um hiperdesenvolvimento dessa região, especificamente, o que vai promover a compressão da uretra prostática. Então, esse aqui é um caso normal, a próstata nas suas várias regiões, né? A zona periférica, né? A sua porção aqui da parte da vesícula seminal, né? A zona central, e essa zona transicional, que é onde a gente vê esse aumento, né? Essa compressão da uretra desenvolvida por esse desenvolvimento exagerado, digamos assim, da próstata. Bom, eu posso conviver com uma próstata normal, né? Eu posso conviver com uma próstata aumentada. A grande questão que a gente coloca é assim: os casos iniciais, você começa a ter alterações do jato urinário, você começa a conviver com uma perda da capacidade de controle, às vezes, da urina. Mas antes disso, eu tenho que lembrar que a próstata aumentada, ela pode aumentar a pressão intravesical. E isso não é tão inócuo ou não é tão benigno assim, porque imagina que em condições normais a bexiga trabalha de uma forma muito confortável. Uma vez que eu tenho sensação ou eu preciso ir ao banheiro, é simples, é um mecanismo intuitivo, né? Onde eu esvazio completamente a bexiga, fazendo com que toda a urina tenha o seu caminho, né, pela uretra. Agora, uma vez que eu começo a ter uma dificuldade da passagem, porque a próstata aumentou, a pressão dentro da bexiga aumenta, essa parede ela se torna mais musculosa e mais irregular, e eu posso ter uma consequente também, um aumento do ureter. O que é o ureter, né? Imaginamos que acima desse ponto está a bexiga. E a drenagem da urina se faz existe uma drenagem quase que espontânea, né? Existe um movimento peristáltico desse ureter, mas a drenagem é quase que espontânea. E esse mecanismo de pressão aumentada, ele pode promover um refluxo, uma hipertensão, né? Quer dizer, um mecanismo de maior pressão dentro do ureter, o que pode levar a prejuízo da função dos rins, digamos assim. Esse aqui, exemplificando, é a consequência terminal ou extrema, né, de uma bexiga após o longo de uma vida, que trabalhou sob pressão e que começou a desenvolver como se fossem pequenos divertículos, né, e na verdade são divertículos. E o que quer dizer esses divertículos, né? E houve uma perda da integridade da parede, essa herniação da parede é uma área com uma musculatura doente, e que já não é mais capaz de contrair a bexiga, e eu vou ter os sintomas, né, a consequência disso daqui, com maior risco de infecção, o prejuízo da qualidade de vida com infecções de repetição. Então, são quadros que a gente deveria evitar ou prevenir ou intervir mais precocemente através de um diagnóstico ou até mesmo de um tratamento. Então, o tratamento da hiperplasia vai além dos sintomas. Ele tem o intuito de trazer a prevenção ou as consequências dessa pressão aumentada exercida sobre a próstata. Esse é o quadro do qual eu citei, né? Onde aqui, por exemplo, um cálculo, ele obstruiu a saída do ureter, né? Então, só para a gente lembrar, aqui estão os rins, bilateralmente, aqui o ureter dos dois lados, né? Que vão drenar para a bexiga, a consequente saída da diurese pela uretra, né? E aqui, por exemplo, um cálculo, ó, impactando, né? Trazendo uma hidronefrose, um aumento da pressão do rim. Nesse outro caso, um tumor, né? Não é bem o que a gente está querendo comentar aqui hoje, mas para exemplificar, e se a gente comparar esse rim com esse, a diferença, ó, esse rim trabalhando com uma pressão aumentada, né? Um quadro de uma hidronefrose, e esse não, né? E aqui uma obstrução baixa, já um pouco mais adaptado ao nosso
tema de hoje, quer dizer, uma obstrução da uretra prostática induzida por um aumento da próstata, por exemplo, o que pode levar a uma hidronefrose bilateral. E essa hidronefrose é uma das causas da perda da função renal, né? É uma consequência, né, dessa pressão aumentada, fazendo com que o rim perca a sua função, digamos assim. Bom, então vamos lembrar que hiperplasia prostática benigna não é câncer, né? Como se faz esse diagnóstico diferencial? Através do exame de toque de rotina, feito pelo urologista, o controle pelo PSA, né? A gente sabe que esse é um tipo de um exame muito sensível, tanto o toque quanto o PSA, muito sensível para as lesões malignas. E vale citar aqui também um exame muito, muito, muito desenvolvido, que é a ressonância multiparamétrica, que ela tem o intuito não só de identificar a característica da próstata, mas a localização, muitas vezes, do tumor. Lembrar que os tumores são mais periféricos, né? Diferente da hiperplasia que ela desenvolve como um todo, os tumores eles estão numa porção mais periférica da próstata, né? E ele pode orientar, por exemplo, em algumas circunstâncias, a realização de uma biópsia. Essa biópsia é o que fecha o diagnóstico, né? A ressonância ela pode sim ser um parâmetro, muitas vezes quase que definitivo para o diagnóstico do câncer, né? Mas o que fecha mesmo o diagnóstico definitivo é a biópsia, né? Então, exemplo aqui do TOC, que é o exame de rotina que se faz após os 45 anos, e aqui a íntima relação do reto com a próstata, tamanha sensibilidade que se tem, né, do exame feito pelo exame do urologista, quer dizer, o exame periódico, né. E aqui, como a gente havia falado, né, que eu vou fazer uma correlação entre a imagem da ressonância e as camadas da próstata, né, a região capsular, né, a zona periférica, a glândula mais central, a parte estromal que a gente fala, que é uma parte que estrutura essa glândula, né? E aqui no meio a uretra, né? E aqui há uma ressonância multiparamétrica com a identificação de um pequeno nódulo, né? Lembrando então, como a gente citou, o câncer ele se desenvolve na zona mais periférica da próstata, por isso ele está mais ao alcance do toque, né? E ele de rotina não causa sintomas de obstrução, porque ele se encontra numa região muito mais externa da próstata, ele não está na região central, como é o que ocorre com a hiperplasia, né? Então, esses aqui, outro caso, um outro nódulo de uma ressonância multiparamétrica, que são imagens muito sensíveis, né, para identificar um nódulo maligno, né? Bom, um outro dado que a gente utiliza, que é muito importante, muitas vezes o paciente, ele, numa consulta presencial ou até mesmo remotamente, né, a gente faz hoje atendimento remoto para várias regiões do país, entender o quanto esses sintomas são prejudiciais para a vida do paciente. Então, existe um questionário que a gente utiliza, é uma inquisição que a gente faz de uma forma subjetiva, mas ele traz parâmetros do qual a gente se utiliza para criar uma classificação, né? É o chamado IPSS, que a gente dividiria em sintomas leves, moderados ou graves, tá? Então, se a gente for se basear, a gente faz um questionário, ele é quantitativo, né? Então, ele utiliza parâmetros simples, por exemplo, sempre levando em consideração sintomas frequentes, como a incapacidade de esvaziar a bexiga após urinar, né? O número de vezes que você levanta à noite, né? Coisas como após urinar, né? Assim, após 2 horas da micção, você se lembra de ter ido ao banheiro novamente? Então, por exemplo, você quantifica aqui, né? Menos da metade das vezes, ou quase sempre, né? Ou quantas vezes você observou que ao urinar você teve que recomeçar, né? Tentou que recomeçar a urinar novamente,
E isso você quantifica também de 0 a 5, né? Então, é um questionário, ele é um questionário simples que a gente faz em toda consulta, sendo ela presencial ou remota. E aí sim a gente coloca nessa tabela tentando quantificar os sintomas, né? Uma vez que o paciente tenha sintomas aqui de leve, de moderado a grave, a indicação de tratamento se faz quase sempre, né? Um outro exame muito interessante é a urofluxometria, que é um exame simples, onde, de forma não invasiva, que você quantifica a, a, a qualidade desse jato urinário. Então, existe aqui um marcador, você pede para o paciente urinar em pé, né? E você visualiza o fluxo de urina e você quantifica através de um gráfico a força desse jato, a intensidade, a quantidade, e você consegue também mensurar, né, o quão importante a doença está evoluída, né? Lembrando do tratamento, né, só de uma forma bem explicativa, o que os remédios fazem no tratamento da hiperplasia? Basicamente, a gente dividiria os medicamentos em dois grupos, né? A doxazosina ou tanzolosina, que eles agem para aumentar o relaxamento dessa musculatura aqui na região do trígono vesical, que é uma região que está antes da próstata, né? Então, se lembrar que aqui, novamente, nós temos a bexiga, a uretra, né? Aqui a próstata, né? E essa região é uma musculatura né? Que está na base da bexiga. Esses medicamentos, eles fazem um relaxamento dessa musculatura, e outros medicamentos como a finasterida, a dudasterida, que eles diminuem ou dificultam a ação da testosterona sobre a próstata, o que vai promover uma redução do volume da próstata, né? Essa associação, muitas vezes alguns medicamentos associam as duas drogas, eles vão possibilitar com que haja uma diurese ou uma qualidade melhor dos sintomas, né? Quer dizer, uma redução dos sintomas e uma melhora da qualidade da micção, digamos assim. Um tema importante que vale a pena ressaltar, eu sei que é um pouco técnico, mas muitas vezes o paciente questiona, né? Por que próstatas pequenas às vezes, eu tenho muitos sintomas? Esse é um caso interessante. Quando eu tenho um desenvolvimento desse lobo mediano, lembra que eu citei que a próstata ela é formada como se fossem camadas? Esse lobo mediano ele pode invadir a vesícula, a bexiga, aliás, né? E ele promover um sintoma valvulado. Então, o crescimento desse lobo, né, o desenvolvimento do lobo mediano, faz com que exista um mecanismo de válvula impedindo com que a urina passe pela uretra de uma forma espontânea. Então, às vezes eu pego um paciente com próstatas pequenas, 42, 45 gramas, e que tem os sintomas de moderado a grave, porque na verdade a próstata ela não cresceu externamente, ela cresceu para dentro da bexiga, né? Então, isso às custas dessa característica, que é um tipo específico de adversidade da anatomia, né? Onde esse lobo mediano se desenvolve exageradamente. A gente vai voltar nisso um pouco, mas é um conceito importante que a gente deva saber. Bom, só para entender o que é o tratamento convencional da próstata, né? O que ele se baseia? É um tratamento onde você promove uma raspagem da próstata. Então, introduz-se uma cânula pela uretra, isso é feito com uma anestesia com RAC, né? E você vai remover aquele conteúdo, é o conteúdo que está obstruindo a uretra, fazendo com que exista uma cavitação, né? Você promove realmente uma desobstrução da porção interna da próstata, removendo todo o conteúdo prostático. E aí é um grande questionamento se isso poderia levar, por exemplo, a uma incontinência, porque você lesa parte da musculatura que contém a próstata, ou até mesmo a chamada ejaculação retrógrada, né? Que seria quando você consegue, né? É um dos sintomas ou um dos efeitos da cirurgia, né? Quando você elimina o sêmen, ele pode ejacular
ele invariavelmente ele acaba voltando para a bexiga e não pela uretra. Então, um dos efeitos adversos da cirurgia seria essa ejaculação retrógrada para dentro da bexiga, também chamado de gozo seco, né? Que acaba sendo um efeito da ressecção transuretral, né? E um outro efeito adverso, muitas vezes existe uma perda dessa capacidade de continência, o que pode levar a uma incontinência que pode ser temporária ou mesmo mais duradoura, mais prolongada. Então, só exemplificando mais uma vez, né, aqui não com RTU, mas com laser, existe uma cavitação do centro interno da próstata, fazendo com que o caminho, né, esse é um tratamento mais invasivo, onde você é feito pelo urologista, não é feito pelo radiologista intervencionista, onde você elimina esse núcleo interno, fazendo com que a urina consiga passar por dentro da próstata normalmente, né, evitando os sintomas. Bom, já mais especificamente no que a gente veio a discutir hoje, né, o que a radiologia intervencionista pode trazer, né, ou o que ela se propõe dentro do tratamento da hiperplasia. Através da introdução de um pequeno catéter, eu consigo atingir a circulação da próstata, e isso é feito bilateralmente, e eu vou criar um mecanismo onde eu vou obstruir somente esses pequenos vasos que alimentam a próstata, fazendo com que eu tire a nutrição da próstata. Isso leva a uma redução consequente da próstata, né? E isso esse encolhimento promoverá uma melhora ou uma redução dos sintomas, especificamente, né? Então, esse vídeo ele exemplifica um pouco desse tratamento, ele nos dá uma dimensão mais real, né, de como é feito o procedimento, onde você introduz um pequeno catéter, esse catéter ele pode entrar pela virilha ou mesmo pelo punho, é feito com anestesia local, não há necessidade de nenhuma anestesia hack ou nada disso. E a introdução de um pequeno catéter bem fininho mesmo, dentro da artéria nutridora, faz com que você consiga atingir toda a circulação da próstata, e isso faz tira a circulação que alimentava a próstata. A consequência disso é uma redução do volume prostático e o encolhimento dessa próstata, o que é feito de uma forma muito pouco agressiva, né? Fazendo com que haja um retorno mais rápido, assim, um retorno bem efetivo da micção, né? Aqui, só trazendo para a gente no aspecto anatômico, né? Esse é o catéter, aqui é a artéria ilíaca interna, né? Porção anterior, e essa que a gente está vendo aqui em verde, um aspecto em saca-rolha, é a artéria que nutre a próstata, né? Aqui é o raio-x, né? A forma como que a gente vê durante o procedimento, onde eu uso uma pequena quantidade de contraste, emito uma onda de raio-x e consigo visualizar essa artéria que vai nutrir, aqui no caso, o lado esquerdo da próstata, né? Aqui já numa outra referência, né, no lado direito, novamente o catéter, aqui a artéria, né, esse primeiro ramo, mais uma vez um aspecto em saca-rolha, e aqui a nutrição do lado direito da próstata, né? Esse aqui é um vídeo em tempo real, o catéter localizado no lado direito e a embolização do segmento da porção direita, né? Quer dizer, a hemiface direita da próstata. Aqui do lado esquerdo, né? O catéter localizado aqui dentro da artéria, e aqui o contraste, você vê bem nitidamente, né? A próstata sendo totalmente desvascularizada, como a gente citou, né? Existe uma tendência a você conseguir diminuir a circulação da próstata, digamos assim. Uma forma bastante efetiva, muito simples, minimamente invasiva, né? Bom, se a gente tiver que comparar aqui os tratamentos, né? Como eu disse, o medicamentoso é o mais estabelecido, mais amplamente utilizado,
Ele é um tratamento de baixo custo, é eficaz, porém ele não é isento de efeitos adversos, né? Eu preciso tomar diariamente, isso gera um custo. Os efeitos podem ser desde tontura, hipotensão, e alguns eles alteram um pouco essa percepção na chamada hipotensão postural, alterações de ereção naqueles que alteram o efeito, né, do hormônio masculino, porque ele age inibindo o efeito da testosterona. E a gente está falando de um medicamento que você vai tomar uma vida toda, né? Eu não consigo tomar por um tempo e parar. Ele vai ser de uso contínuo. Então é uma decisão, né? É uma questão que a gente precisa dividir com o paciente. E lembrar que muitas vezes ele não é 100% efetivo, porque se a próstata cresceu demais, ele vai perder a sua capacidade de ação, né? Fazendo aqui uma comparação, né? Existe o tratamento que é a embolização, que é o que a gente está citando aqui hoje, que é um tratamento bastante eficaz, minimamente invasivo, já consagrado em nosso meio. É feito com anestesia local, muitas vezes a gente usa um pequeno sedativo, mais para conforto. É um tratamento de baixíssimo risco. Eu tenho um retorno imediato ao trabalho, é um procedimento que eu tenho muito por hábito fazer pela artéria do punho e com alta em 2 horas após o término do procedimento, com o retorno imediato ao trabalho. Não existe nenhuma necessidade de repouso, nenhum tempo de afastamento, nada. As grandes vantagens seriam então relacionado a essa pouca agressividade, né? Lembrar que ele preserva a capacidade de ejaculação e é totalmente isento do risco de incontinência, né? Se eu tivesse que dizer desvantagens, ele tem um custo um pouco mais, né? Quer dizer, custa mais do que o medicamento, mas a gente já tem alguns casos que a gente consegue fazer pelo convênio. Muitas vezes é sempre feito um pedido médico, e a gente aguarda a avaliação do convênio para acatar ou não a cobertura né, desse procedimento. Existe uma melhora dos sintomas que ocorre após o 14º dia. Ela é bastante satisfatória, principalmente nas próstatas de tamanho maior, e ele tem um efeito que dura em torno de 5 a 7 anos. É um procedimento já bastante consagrado, e existem especialistas pelo país que já realizam isso de forma rotineira. Aqui na nossa realidade, a gente tem uma frequência bastante alta, né? Eu tenho recebido pacientes de várias partes do país, Manaus, Roraima, muitos da Bahia, pacientes do Espírito Santo, Minas. Aqui local a gente tem recebido também uma procura cada vez maior, uma opção, né? Uma grande opção aí de tratamento. Fazendo uma referência à ressecção transuretral, que é o tratamento, vamos dizer assim, estabelecido na realidade de hoje, né? As grandes vantagens seriam de um tratamento também eficaz, mais duradouro, talvez. Existe uma melhora principalmente do fluxo urinário, que é bastante efetivo, né? Também não, quer dizer, não é um tratamento isento de custos, uma vez que a pessoa não tenha convênio, ou se ela vem a ter convênio, a gente lembra que custo e efetividade é uma questão importante a ser relevada, né? Porque eu perco dias de trabalho, eu preciso ficar afastado do meu trabalho, eu preciso usar uma sonda por alguns dias, eu vou ter que conviver com uma ejaculação retrógrada que é irreversível, eu posso vir a ter incontinência, e essas são questões que a gente precisa relevar e discutir, né? Quer dizer, não existe um tratamento perfeito, existem opções de tratamento. É isso que a gente está colocando aqui com o nosso trabalho, né? A gente sempre é bastante claro, objetivo, onde é que a gente quer chegar. E eu acho que assim, ela é um tratamento que não, sem dúvida nenhuma, é o padrão ouro, ele não perdeu o seu espaço. Lembro muito daquele caso que eu citei, né? Do lobo mediano. Acho que é uma questão interessante que a gente tem que lembrar. Nessas circunstâncias onde eu tenho uma próstata muito pequena, com o lobo mediano bastante desenvolvido, no mecanismo valvular, a RTU é a primeira opção,
no meu ponto de vista. Ou se o paciente deseja um tratamento com efeito mais duradouro, principalmente nos pacientes de baixo risco, é o tratamento feito pelo urologista e ele realmente tem uma eficácia bastante comprovada, mas eu acho que assim, a gente tem que colocar aqui o que a gente tem de opção hoje como uma ferramenta a mais, né? Então, alguns pacientes, eles citam, né? Eu ficaria tomando o medicamento todo dia, ou eu faria uma embolização como um tratamento único e ficaria livre do medicamento em torno de 5 a 7 anos. Qual a melhor opção? Essa é uma questão que a gente precisa relevar. Eu não tenho os efeitos do remédio e tenho os benefícios de um tratamento onde eu posso vir até a prescindir o uso do remédio. Essa é uma questão que a gente precisa levantar. Eu fico aqui aberto a eventuais dúvidas. É um prazer poder colaborar, trazer informações. Também é um processo que a gente vem desenvolvendo há alguns anos, vem aprendendo muito. Cada paciente que nos traz um caso novo é um grande aprendizado. Com todo respeito, a gente faz isso de uma forma muito séria, conduz isso de uma forma bastante uma forma bastante íntegra e tenta deixar o paciente o mais confortável, o mais à vontade possível, para que ele entenda qual é a opção que ele está fazendo. Muitas vezes a escolha é feita sobre vários aspectos, né? Tanto a questão de não perder dias de trabalho, de poder se submeter a um tratamento seguro, de poder retornar mais rapidamente à sua vida rotineira, de não comprometer a questão da ejaculação. Então, eu deixo aqui meu contato, agradeço a audiência. Gostando do vídeo, é só clicar no like e fico à disposição para futuros futuras e eventuais dúvidas. É um grande prazer ter contato com o público, é um grande prazer poder fazer o que gosta e é um grande prazer estar crescendo profissionalmente dentro da minha especialidade. Obrigado a todos, que Deus abençoe.